Feliz sábado, igreja. Bom dia a você. Bom dia a você também. Um feliz sábado a você que nos acompanha aí do seu lar. Hoje, para nós aqui, é uma manhã muito especial. Muito especial. E você saberá por quê. Logo no início da manhã, ao encontrar aqui a Tânia, falei para a Tânia que nós teremos uma surpresa. Né, Tânia? Está preparada? Você participou, tá? Você é responsável pela bênção que eu vou contar aqui. Igreja, abra a tua Bíblia aí, no Evangelho de João. Ok? Evangelho de João no capítulo 14. Eu fiz aqui as minhas anotações. Vou deixá-las aqui ao lado. João 14, o verso 1 ao 3, antes de ler, o texto aqui aplicado é Almeida Contemporânea, tá? Nós escolhemos aí este texto, tem aqui algumas palavrinhas no desenvolvimento específicas aqui desta tradução, que vai ser bem legal, para a gente poder estudar. Encontrou? Vamos orar. Querido Deus e Pai que estás no céu, obrigado, ó Pai, pelo dom da vida que o Senhor tem derramado sobre nós e pelo privilégio, a oportunidade que temos de estarmos contigo e termos a Tua palavra aberta para que então possamos ser alimentados e ter as nossas vidas transformadas por Ti. Conceda-nos, ó Pai, aqui o Espírito Santo, Ele que é o agente transformador, nosso professor, e que possamos, ó Pai, aprender um pouco mais de Ti. Te oramos em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, verso 1. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, a cruz, ela está cada vez mais próxima de Jesus. Jesus, ele tem ali um tempo médio de 3 anos e meio com os discípulos, preparando-os para a grande obra comissionada a estes. E agora, para que estes estivessem preparados para este grande evento, Jesus, ele faz aqui uma promessa. E quando Jesus, ele pede aos discípulos para que eles não se turbem, é porque para os discípulos, a possibilidade de separar-se, estar distante de Jesus, era algo terrível. Era algo muito terrível, muito doloroso. Estar distante de quem você ama. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que sabe exatamente o que os discípulos passaram. Você ama alguém e você agora está longe dessa pessoa. A pessoa vai para longe. Você fica, ela vai. Isso é doloroso. Isso machuca. Então Jesus, ele está anunciando aqui que haverá uma separação. Ele terá de ir. Ele terá de partir, para que ele possa voltar, ele terá de partir. Separação, e deixa eu te dizer, separação é algo que não é de Deus. Separação não é de Deus. Separação é algo do mal. Separação é algo terrível. Separação, eu já disse, machuca, dói, terrível. E a separação, ela teve origem no pecado.
E por incrível que pareça, o pecado que começou no céu. O livro de Apocalipse, o capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver ali, no verso 7 ao verso 9, que houve uma guerra no céu. Acompanha comigo, abra a tua Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, o verso 7 ao 9 nós vamos ler. Disse assim, houve guerra no céu, a minha tradução, algumas traduções vai ter lá peleja, guerra, não é? Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, amém? Nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja que eles uma crise. E deixa eu te dizer que esta guerra aqui mencionada pelo livro do Apocalipse, nós não sabemos quantos séculos durou, porque nós conhecemos o amor e as misericórdias de Deus, que nos são derramados a cada manhã. Você conhece a paciência de Deus. E agora aqui diz que houve uma guerra, e essa guerra, antes de ir para as vias de fato, ela foi uma guerra ideológica, ela foi uma guerra de ideias. Alguém colocou o governo de Deus em xeque. Alguém colocou. Alguém colocou a dignidade, a majestade de Deus em questão. E o Espírito de Deus no céu trabalhou. Nós não sabemos, eu te disse, por quanto tempo, quantos séculos, até que estes seres, não retrocedendo das suas posições, eles foram convidados a deixar o céu, e aí sim, houve uma batalha. Quando você vai para as páginas do livro História da Redenção, escrito por Ellen White, ela reporta, ela detalha essa cena. É uma guerra terrível. E agora eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia em Isaías, para que você pudesse entender o motivo. Qual foi o gatilho? O que levou a este conflito no céu? A separação, ela teve origem no céu. Isaías 14. E o verso 12, queridos, o profeta Isaías aqui, ele lança uma nota de lamentação, ele contempla essa cena, ele não entende, ele não consegue entender. E ele diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, preste atenção, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Imagina você, a criatura, ela agora quer tomar o lugar do Criador, ela quer assumir a posição que pertence a Deus. Será que é possível? Não. Agora, o profeta Ezequiel, vamos para Ezequiel, nós vamos fazer um passeio na Bíblia hoje. O profeta Ezequiel, e no capítulo 28 de Ezequiel, ele nos conta quem foi este ser, por ocasião da queda, ou mesmo antes desta. Ezequiel, ele diz o seguinte, Ezequiel 28, e o verso 14 ao 17, nós vamos ler.
Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estavas no monte santo de Deus. Onde é que ele estava? Ele estava lá. Ele estava lá no alto. Ele estava no lugar mais alto. Ele estava junto ao trono. Mas ele queria o trono. Ele queria para ele. E mais, andavas entre as pedras afogeadas. Perfeito eras nos teus caminhos. Esse ser era perfeito. Queridos, ele era perfeito. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei fora profanado do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor. Entre as pedras afogeadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Como pode um ser perfeito, num lugar perfeito, a educação perfeita, como pode? Queridos, tentarmos nós entender este assunto é um exercício fútil. O apóstolo Paulo, ele nos diz que é um mistério. A iniquidade é um mistério. Um ser perfeito que vive em um ambiente perfeito, criado por um Deus perfeito, cair, se rebelar, não há explicação. E eu não vou tentar aqui explicar para você, porque não existe explicação para isso. O fato é que houve consequências. A iniquidade trouxe consequências, houve separação. A família de Deus, ela foi desfeita. Diz o Apocalipse que a terça parte das estrelas caíram. Os anjos de Deus, a família celestial, ela foi separada. E é interessante que no Apocalipse, o verso 12, do capítulo 12, diz que agora, expulsos do céu, esses anjos, eles começam a vagar, e eles encontram um lugar aqui, eles encontram um planeta, e nesse planeta eles encontram um casal. Você conhece a história? Eles encontram um casal. E agora ali então Satanás, uma vez que Adão e Eva tinham conhecimento de que houve uma guerra no céu, e de que um ser tentaria roubar o jardim e o seu mundo deles, Satanás agora ele se disfarça. E agora ele começa ali em Gênesis 3, o verso 1 em diante, um diálogo, ele começa uma entrevista com Eva. E se você perceber a maneira que ele aborda Eva, ele chega para Eva como que alguém que está desinformado. Eva está por ali, ela não está ao lado de Adão. E então, quando não, ela se depara, ela está contemplando a árvore que o Senhor havia dito a ela que ela não podia comer. Ela não podia. E ela agora está contemplando a árvore. E o Senhor tinha dito para Eva, Eva, você não pode comer, se você comer, você morre. E agora ela vê na árvore, de que ela sequer imaginava tocar, ela vê uma serpente. E essa serpente, queridos, ela não morreu, ela está na árvore, ela está comendo fruto. E não morreu mais. A serpente falava. Pode uma serpente falar? Acompanha você aí a estratégia. Satanás, ele tentou tomar o lugar de Deus. Ele era um querubim cobridor, ele era o chefe dos anjos. Ele era o líder no coral celestial. Ele foi convidado a deixar o céu, porque ele quis assumir a posição de Deus.
E agora aqui, neste planeta, ele induz Eva ao pecado, ele se utiliza do engano, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E ele começa ali, então, um diálogo com quem não está sem informação. É assim que Deus disse. Gênesis 3, verso 1 em diante. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore que está no jardim. E Eva responde: não, das árvores do jardim nós podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dela não comais, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Queridos, a serpente, ela contrapõe a fala de Deus. Ela diz assim, ó: é certo que não morrereis, porque Deus sabe. No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus. Perceba, Isaías, ele nos revelou que o sonho deste anjo era ser como Deus. Ele não conseguiu. E agora o sonho que antes ele tinha no seu coração, você sabe o que ele faz? Ele transfere para Eva. Ele está arruinado, ele perdeu seu lar, ele foi expulso. O sonho que ele tinha no seu coração, ele transfere para Eva. Ele diz assim, ó, Deus está mentindo, Deus está te enganando. Não é assim. Veja, eu comi do fruto, eu sou uma serpente. Eu comi do fruto e agora, além de eu não ter morrido, perceba você, agora eu falo, eu tenho inteligência. Sabe por que eu estou conversando com você? Porque eu comi do fruto. Eu comi do fruto. Deus está mentindo. Deus está te enganando. Satanás, ele não deu provas alguma a Eva de amor como Deus a deu. Deus, ele criou um mundo perfeito. Deus, ele estabeleceu ali, o homem o pôs num jardim maravilhoso, lindo. Tudo por amor. A cada viração de dia, Deus visitava, ele estava ali presencialmente com o casal, educando-os. E agora ali, sem nenhuma prova, Eva, ela acredita na serpente. Qual foi o resultado, igreja? Na viração do dia, todo dia havia ali um encontro entre o casal e o Senhor, todos os dias. Todo dia o Senhor vinha. Só que naquela tarde, ao contrário de todas as outras, em que o casal ouvia a voz do Senhor e o casal corria para o Senhor, agora não. Agora eles ouvem a voz do Senhor e o que eles fazem? Eles correm, eles se escondem. Um dia o Senhor desceu do céu e deixou um casal perfeito, no outro dia ele voltou. Adão, cadê você? Não estou aqui não. Eu estou com medo. Como assim está com medo? Estou com medo. É o verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor, Gênesis 3, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor. O que o pecado faz? E Isaías, ele nos diz, Isaías, no capítulo 59, verso 1 e 2, de que os nossos pecados é quem causam a separação entre nós e Deus. Deus, ele não quer separar-se do ser humano. Deus é o Deus do reencontro. Grava essa palavra. O nosso Senhor, ele não é um Deus de separação. Separação é coisa do pecado. Separação não é de Deus, eu vou te afirmar. Separação tem que ver com o pecado. O nosso Deus, ele é o Deus do reencontro. Porque agora o casal peca,
Ela come do fruto. O Senhor vai ter um encontro com eles. Eles se escondem. O Senhor deixou por isso mesmo. Procurou Adão, cadê você? Não estou aqui não, foi embora? Não. O Senhor te chama. O Senhor apela ao teu coração. Talvez eu esteja falando para alguém que está distante de Deus. Quem sabe eu esteja falando para alguém que tenha aí experimentado do fruto deste mundo, que leva à morte. O Senhor, Ele te chama, assim como Ele chamou Adão e Eva. Veja o verso 9. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem, e lhe perguntou, onde está? Onde é que você se encontra hoje? Qual é a tua posição hoje? Onde você se encontra? Deus, Ele quer ter uma conversa com você. Deus, Ele quer resolver as questões entre você e Ele. Perceba você que, logo após Deus chamar, Ele vai até o casal, Ele vai atrás. O casal está escondido, entenda. O casal está escondido. Deus chama e Ele vai atrás. E agora, após encontrar o casal, começa ali um julgamento cheio de amor e ternura. Deus, Ele vai levar agora ao casal uma mensagem de perdão e de esperança. Você sabe por quê? Acompanha comigo no verso 15 de Gênesis 3. Após um breve julgamento há uma promessa. Após um breve julgamento há uma promessa. Ele diz assim, ó, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos aqui a primeira profecia que fala a respeito da vinda de Cristo, o descendente da mulher. Por ocasião da cruz. A cruz está diante de Cristo, o verso introdutório da manhã de hoje. Cristo, Ele está preparando os discípulos, porque Ele tem que partir. Na cruz, a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. Por quê? Porque Cristo, Ele não pode ser vencido pela morte. Ele é o príncipe da vida. Ele é o príncipe da vida. Ele entrega. A vida não foi tirada dele, Ele entregou. Não pense você que foi a cruz o instrumento pelo qual Cristo perdeu a vida. Não, a cruz não matou a Cristo. A cruz foi um altar. Jesus na cruz, Ele entrega a sua vida, Ele diz, Pai, receba meu espírito, eu te dou, está consumado, está feito. Ele entrega, e é por ocasião dele entregar que Ele pode ter de volta. E diz o apóstolo Paulo, em Gálatas 4:4 o seguinte, e Jesus, Ele veio na plenitude, do que, Tânia? Do tempo. Jesus, Ele não poderia ter vindo antes. Ele não poderia ter vindo depois. Ele veio no exato momento em que Ele deveria de ter vindo. E aqui vai a minha dica para você, você que está sonhando com a volta de Jesus. Assim como Jesus, Ele veio, primeira vez, na plenitude do tempo, Ele também virá e Ele também cumprirá a promessa que Ele fez ali em João 14, verso 1 a 3 aos discípulos. Ele fala para mim e para você, Ele não se turbe o vosso coração. Nós, enquanto aqui, por ocasião da nossa caminhada cristã, a caminhada cristã é uma coisa terrível. Por quê? Porque ela é feita de altos e baixos. Ora você está bem, ora você não está. Ora você está lá em cima, nas nuvens com o Senhor, ora você está lá embaixo e pensa assim, eu vou me perder. E é somente pelo amor e a misericórdia de Deus, Ele te sustenta com o seu braço poderoso.
E nós então somos tentados, o nosso coração ele se entristece. Aqui neste mundo nós perdemos pessoas queridas. Aqui nesse mundo nós temos que lidar com desemprego, questões sociais. Todos nós, cada qual de nós aqui, nós temos nossos dramas. O meu não é igual ao teu. Mas o fato é que cada um de nós aqui, às vezes, o nosso coração, ele se turba, ele se aflige, ele se entristece. E Jesus, ele promete o seguinte, ele diz assim, não fica assim. O sofrimento, ele não vai durar para sempre. Não vai. Eu vou pôr um fim, eu estou indo para o céu. E enquanto eu estiver lá, eu estou preparando um lugar para você. E eu vou voltar. E quando eu voltar, eu te levarei. E você estará comigo. Amém? Amém, igreja? O nosso Deus, ele vive. E neste momento, ele está preparando um lugar para mim e para você. Ele prometeu. O hino 499 fala do amor de Deus. O amor de Deus comparado a um amor de mãe. Nós falamos na última oportunidade em que aqui tivemos a respeito do amor de mãe. Pode uma mãe esquecer seu filho? Será que pode? Uma mãe esquece? Não. Jesus, então, ele usa a figura da mãe. E ele diz para nós que ele vai voltar, ele nos garante. Sabe, queridos? Atenção, os Calebs aí da igreja. Atenção aí você, membro dessa igreja, que esteve aqui conosco no primeiro sábado deste ano, janeiro. Você que está em casa nos acompanhando agora, eu preciso lhe contar uma história. A história que eu vou contar agora, ela tem que ver com essa mensagem. Porque essa história, você possui dois elementos, um é a separação. O outro é o reencontro. Assim como Jesus, ele prometeu aqui. Ele disse assim, olha, eu estou indo embora. Eu estou indo. Só que eu vou voltar. Eu falei aqui ainda há pouco a respeito da guerra que aconteceu no céu. E guerra é algo terrível, porque as guerras, elas causam separações. E hoje o mundo, não se engane, o mundo está em guerra. São guerras bélicas, são guerras ideológicas, o mundo está em guerra. Hoje o mundo ele se divide em dois blocos, um é o capitalista, o outro é o bloco comunista. E pessoas sofrem porque não há união. No mundo não há paz. Jesus falou, olha, quando vos falarem de paz, não tem paz, o mundo não tem, até que ele volte, não há paz. E nós temos aqui no Brasil um país vizinho, a Venezuela, você sabe, você conhece, você tem acompanhado os noticiários. O caos está instalado na Venezuela, porque a Venezuela hoje vive o regime comunista, e o mundo é capitalista. E a Venezuela, ela se fechou, e o mundo também se fechou para a Venezuela. E o que acontece? Resultado, o povo perece, o povo sofre. E muitos são os nossos irmãos venezuelanos que estão deixando seu país, estão buscando socorro, refúgio aqui no Brasil. E destes eu conheci uma mulher. E eu vou convidar agora aqui para que você possa ver, convidar só a Alba. Vem aqui, Alba. Alba, vem aqui, faz favor. Eu conheci a Alba no final de 2020, era dezembro. Eu contei aqui para a igreja e para os Calebs que eu fui fazer freelance numa empresa que trabalha na rede Adventista de Educação. Por ocasião da Covid eu tinha sido afastado, não é? E escola fechada. Pensei em fazer freelance para comprar um terno. Olha o objetivo do cristão, comprar um terno novo, um uniforme para honrar Deus. Esse era o meu objetivo, trabalhar, freelance, juntar dinheiro, comprar um terno. Só que lá, na empresa, que eu fui fazer freelance, eu conheci a Alba. A Alba é venezuelana, gente. A Alba é venezuelana. Ela deixou o país dela de origem,
que ela ama, diga-se de passagem, só que ela deixou porque é impossível continuar vivendo na Venezuela hoje. Terrível. A situação da Venezuela é caótica. E agora ali eu conheci a Alba. Estávamos nós trabalhando juntos. E eu queria comprar um terno. Começamos uma conversa. Eu perguntei, quem é você? Eu sou a Alba. Eu falei, eu sou o João, né, Alba? E eu descobri ali na nossa entrevista ali de que a Alba é educadora. Ela possui 10 anos de carreira, de experiência. Ela foi educadora na Venezuela. E agora ela estava ali, no mesmo local que eu, ganhando um dinheirinho para poder viver. Ela lutava pela sobrevivência dela. Eu queria um terno novo. A Alba estava com o coração sangrando, doendo demais. Porque a Alba estava sofrendo a dor da separação. Ela havia deixado na Venezuela esposo, filho, a filha que ama, Marcelis, nunca sua mãe esqueceu de você. Sempre lembrava e chorava. Eu conheci a Alba e Deus me falou assim, João, você vai ter que vestir e você vai ter que alimentar essa mulher. E aí que a diretora da ADRA aqui, a Asa Cida, que é muito minha amiga, eu lembrei dela na hora e falei, vou ajudar essa mulher. E providenciamos ali roupa, alimento, dar um up, dar aquela ajuda. E enquanto eu ia levar alimento e roupa para a Alba, mais uma vez o Senhor falou comigo. Denner comentava outro dia, Denner, Deus fala com a gente, é ou não é? Ele fala com a gente, Deus ele quer falar com você ainda hoje. Esteja você sensível à voz de Deus, porque Deus ele disse assim, João, vestir e alimentar não basta. É pouco. Não basta. Como assim, Senhor? Não, você vai fazer o seguinte, você vai ajudar essa mulher a trazer não só o marido, não só o filho, você vai ajudar ela a reunir a família dela. Eu falei, Senhor, não tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Deus falou assim, não se faz de bobo, você sabe do que eu estou falando, você vai fazer recolta. Você já fez. Vá lá na igreja, leve essa mulher na igreja e apele à igreja. E assim fizemos. No primeiro sábado, Tânia, 2021, nós apresentamos a causa da Alba à igreja aqui do Poço Paris. E nós então lançamos um desafio, ajudar essa mãe a reencontrar a sua família. E começamos a campanha. E fomos de igreja em igreja, não somente aqui. E eu gostaria já de agradecer aqui, BNA em Curitiba, Jardim Paranaense, BNC, Vilmar, Dani, amo vocês. E por último, o CAAB. Antes do CAAB ainda, a Fátima do Afonso Pena, diretora da ASA, também comprou a ideia, tá? Só para vocês verem quantas pessoas envolvidas. E queridos, acreditem, no mês 3, final, nós havíamos chegado no final daquilo que era o nosso alvo, para estar trazendo a família da Alba para cá. E aí, Tânia? Eles chegaram? Chegaram? Sério? Angel Tony? Angel Maurício? Marceles? Por favor. Nós gostaríamos de apresentar. O nosso Deus, ele não é um Deus de separação. O nosso Deus, ele é um Deus de reencontro. Nosso Deus, ele é um Deus de resgate. Nosso Deus, ele é um Deus de amor. Uma mãe jamais esquecerá do seu esposo. Nunca. E a Alba chorou.
durante a campanha, ela que queria a família aqui, havia uns passados, sabe quanto tempo ela ficou longe da família? 2 anos, passado mais de 2 anos. Mais de 2 anos essa mãe esteve aqui lutando, tentando recursos, juntar, para trazer a família, mas não podia, porque ela própria agora estava em dificuldades aqui. Não, as pessoas não davam oportunidades para ela. As pessoas não davam oportunidade para ela. E ela passava dificuldade também. A família lá. E o pouquinho de dinheiro que ela ganhava aqui, ela deixava de comer, pense você. E ela mandava o dinheiro para eles lá. Muitas vezes. Queridos, no final da campanha, a Alba chorava porque houve um momento em que não entrava mais recursos. Parou. Havia uma última peça a ser encaixada. E eu orava a Deus, eu conversava com Deus, e falei, Senhor, eu preciso que essas pessoas sejam tocadas. Essas pessoas, só faltam elas. Todas as igrejas haviam contribuído, haviam dado sua parte. Falta essa parte. E então eu fui lá, eu fui apelar lá, eu digo, só falta vocês. E nós conseguimos. Deus, Ele moveu os corações no Colégio Adventista, do Alto Boqueirão, diretor, pastores, professores, zeladores, todos os colaboradores, eles entenderam de que só faltavam eles. A campanha havia começado aqui, no Poço Paris, e lá, simultaneamente, eu havia pedido lá, mas aparentemente não nos deram ouvidos. Se engana você, porque tudo acontece no tempo de Deus. Quando a campanha guinou, ela parou, o colégio entrou. E creiam vocês, curto tempo, nós conseguimos aquilo que faltava. Foi duro, não foi fácil, né, Rangel? A viagem de lá para cá foi terrível. 4 dias caminhando, andando. Oh, Alba. Andaram 4 dias. 4 dias para sair da Venezuela. Era muito difícil, mas todo esse dinheiro que eu levava acabou. Eu falei com João, chorando. Falava com ele que precisava de dinheiro. Ele falou para mim, não, Alba, já acabou a campanha. Eu não encontrava o que fazer, meu coração estava desesperado. Aí, eles quando saíram na Venezuela para encontrar-se em fronteira com o Brasil, era muito difícil sair. Aí, o ônibus deixou aí, eles andaram 4 dias, onde seus pés, tudo roto, tudo inchado. Eles seguiram. Eu falei para eles, meu guerreiro, não decaiga, continuem, que eu vou conseguir esse dinheiro. E graças a Deus, ao Colégio Adventista e a todas as pessoas que estão neste momento aqui, que Deus tocou seu coração, eu pude encontrar esse dinheiro. Encontrei dinheiro, eu falei para meu esposo e para meu filho. Ela chorava porque ela falava, eu não quero regressar à Venezuela, eu quero estar com minha mãe, já são 2 anos, eu quero estar com minha mãe, eu quero abraçar minha mãe. Eu falei, sim, vai chegar. Aí, quando eu consegui o dinheiro através do colégio, e toda a gente muito bom do colégio ajudou para mim, entreguei o dinheiro a essa pessoa que passou por esses caminhos clandestinos. E lograram o objetivo. Graças a Deus e a todos vocês, de coração, eu não tenho palavra para falar-lhe tudo o que eu sinto, emoção, alegria, tudo. Deus abençoe a todos. Amém. Eu gostaria de agradecer a vocês. Muito obrigado, gente.
Você permitiu que Deus ele te usasse. Permitiu que Deus ele te usasse. Deus ele te usou. Deus ele tocou o teu coração. Você foi ali, você deu a tua contribuição. E uma mãe que havia prometido para a sua família, ela falou assim: olha, eu estou indo embora. Alba, ela falou para a família: eu estou indo embora, eu estou indo para o Brasil, mas eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. A força não é do homem. A Alba, por si só, não conseguiu, mas havia o desejo. Ela colocou a esperança dela em Deus. Eu me lembro, falei: Alba, ore a Deus, porque Deus ele está agindo e Ele vai fazer com que você reencontre a sua família. E Deus agiu. Está aqui. Família, um sonho que nós tivemos juntos, de reunir uma família. Eu me lembro aqui nós falando, eu me lembro a Rose chorava, imaginando estar longe da Lara ali, da Bárbara, do Denner, esposo amado, Esther. Igrejas, muito obrigado. Deus abençoe você, porque você é responsável por isso aqui, ó. Agora, eu devo te lembrar, Deus ele se utiliza de miniaturas, histórias pequenas, para nos ensinar algo maior. E este mesmo Deus que agiu e que fez com que essa família se reencontrasse, este mesmo Deus, ele prometeu, nós estudamos aqui, ele prometeu. E eu gosto demais quando Paulo ele diz assim, ó, Deus ele não pode mentir. Ele é a verdade personificada. Ele não pode. Se Deus tentasse mentir, ele não conseguiria, não dá. Deus não consegue mentir, ele é a verdade. E ele prometeu que ele voltaria. E ele vai voltar. Nós veremos o nosso Senhor, nós estaremos com Ele. Assim como você vê aqui esta família reunida, o Senhor também nos reunirá. Deus abençoe você, beijo no coração e até lá. Convido a igreja para encerrarmos o culto de hoje. Vamos cantar juntos, equipe de louvor, vocês podem vir? Vamos cantar o hino 477, Canção da Vida. Pai querido, obrigado pelos planos. Bem rapidinho aqui, eu gostaria, antes de finalizar, agradecer André do Quiosque. O André do Quiosque foi quem doou as massas para fazer aí a pastelada. Fizemos aí os Calebs, uma pastelada. Teve pessoas aí que compraram mais de 10 pastéis e saíram doando pastéis só para poder ajudar, viu, Alba? André, né, André, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus esteja com você, com o teu negócio, com a tua família. Equipe de louvor, com vocês. Planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos dessa vida, ao teu lado
É impressionante como Deus trabalha. Porque Deus, ele sempre tem mais. O pastor Stina é quem fala isso. Deus, ele sempre tem mais. Uma mãe queria reencontrar sua família. E sabe por que Deus, ele concedeu a Alba? A Alba hoje é colaboradora da Rede Adventista de Educação. Ela é funcionária da Rede Adventista. E enquanto nós estávamos aqui lançando a campanha, servo de Deus e é uma pessoa que eu admiro demais, o Denner, ele cochichou no meu ouvido assim, falou: João Paulo, fala para a Alba, para ela dizer para o marido dela que ele já tem emprego. Quando ele vier, e eles virão, diga para ele lá que tem um trabalho aqui esperando por ele. Deus, ele tocou também no coração do Denner. O Denner quer uma bênção aqui para essa igreja. A família do Denner, eles ajudaram com os recursos para poderem trazer a família da Alba para cá. E não contente em somente ajudar a reuni-los. O Denner, que é um empresário de sucesso, ele também admitiu hoje, um dos funcionários dele é o Angel Maurício. Denner, Deus te abençoe, muito obrigado. Amém. Gostaria aqui de me despedir de você com a oração sacerdotal. Eu gosto demais, ela é muito linda. Está lá em Números 6 e os versos finais. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão e a seus filhos: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe.